Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar num programa tratando de uma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você vai ter acesso e sempre vai ser notificado sobre os nossos novos programas que são lançados sempre aos sábados, às 8 da manhã. E também sobre os curtos programas, ou vamos dizer, os curtinhas que a gente vai fazendo ao longo da semana, nas quartas-feiras, que são sempre lançados às 8 da noite. Bom, se você gosta do nosso conteúdo e quiser ter uma interação maior comigo, com o Guilherme, e conversar mais sobre as obras que nós estamos debatendo e outras obras, nós temos a seção Apoia-se lá no nosso site, www.cenaculo.com.br. Lá você pode entrar em contato com a gente e participar da nossa discussão sobre cinema e literatura. Então, queremos também convidar vocês a conhecer o High Global College, que é uma escola que está implementando MBA internacional no Brasil, com professores aqui do Brasil e de outros países. Se você tem interesse, quer conhecer mais, é só entrar no site deles, www.highcollege.com, e saiba mais. Use o código, então, Cenáculo lá e ganhe um desconto de 5%. Estamos aqui hoje no Instituto Hugo de São Vítor, nosso parceiro, para conversarmos sobre o livro de Franz Kafka, um clássico da literatura do século XX e da literatura mundial, né? A Metamorfose. Bom, esse que talvez é o livro mais famoso, né? Essa edição. Algumas edições foram lançadas ultimamente também, das obras do Kafka. Essa daqui é uma tradução bastante clássica, feita pelo Modesto Caroni, que durante décadas foi traduzindo as obras de Franz Kafka, né? E esse daqui é um dos livros mais... Morreu em 2019, o Caroni. Então, a gente vai abordar essa que é uma das obras mais marcantes da literatura no século XX. Bom, primeiramente, assim, falando sobre Franz Kafka, é um autor que muita gente leu, então provavelmente não é novidade para ninguém. Um autor pop. Um autor extremamente pop, mas que não se fala muito sobre ele como pessoa, né? Ou pouca coisa assim se tem. É interessante ver as biografias que foram lançadas, dentre elas a biografia que a LPM lançou, da série da editora Gallimard, sobre o Kafka, feita pelo Gérard Georges Lemaire, né, que é uma ótima biografia sobre o autor, né, e também as memórias que o editor do Franz Kafka, o primeiro editor dele, o Kurt Wolff, fez, chamado Memórias de um Editor. Na capinha tem uma baratinha aqui, um inseto. Então, o Wolff foi editor não só do Kafka, mas de grandes autores, do Heinrich Mann, Georg Trakl, do Franz Werfel, a Canção de Bernadette, Karl Kraus, Robert Walser e outros grandes autores alemães e de língua alemã. Então, para quem se interessar, também acabou de ser lançado pela editora Todavia os diários do Kafka em volume único. Eu acho que eles já tinham sido lançados pela LPM fatiados, assim, não completos, e daí agora tem essa edição. Sim, uma edição única e bastante volumosa, assim, pelo que eu vi, tem centenas de páginas ali dos diários do Franz Kafka. Eu acho que é de 1912 a 1929. 23? 23, ele acaba morrendo em 24, né? Então, falando um pouquinho sobre o autor, o Franz Kafka, né? Ele é autor tcheco, de descendência judaica, então vem de uma família judaica, nasce em 1883 e morre em 24, num sanatório em Kirchen, na Alemanha, aos 40 anos de idade, quase completando 41 anos. E A Metamorfose é um livro que ele começa a escrever no final de 1912, né? E ele imagina lá no início A Metamorfose que seria um livro que ele conseguiria escrever ou seja, que ia ser, na verdade, uma obra. Grande parte da sua obra é majoritariamente composta de pequenas narrativas, de narrativas de maior extensão, de maior fôlego. Nós temos apenas o Processo, como romance, e o Castelo, né? Esses dois grandes romances dele, mas a narrativa dele mais curta, as novelas e a contística,
de Franz Kafka não é de menor qualidade, tanto é que a novela Metamorfose, ou alguns chamam de conto ou de romance, mas eu acredito que seja uma novela, assim, até pela sua própria extensão, ela vai ser de grande popularidade e é um dos poucos livros de Franz Kafka que foram publicados com o autor ainda vivo, né? A grande parte assim, da sua obra foi publicada após a sua morte, graças ao seu amigo e seu confessor literário, que vai ser o Max Brod. Max Brod era um escritor judeu, tcheco, também amigo de Franz Kafka, e que Kafka pede a ele, nos seus últimos dias de vida, que queime toda a sua obra, não gostaria de deixar para a posteridade a sua obra, e felizmente Max Brod não aceita o pedido do amigo, né? Aliás, dizem que aceita, mas não cumpriu, né? Morre tranquilo que eu vou queimar tudo. Não queimou nada. Exatamente, ele acaba não cumprindo assim, o pedido do amigo e publica as obras de Franz Kafka. E essa postura que Franz Kafka acaba tendo, assim, é uma postura que a gente percebe, assim, lendo sobre sua biografia. Um sujeito extremamente ensimesmado, com aspecto doentio, uma pessoa frágil, que tem uma relação familiar bastante conturbada. O pai dele, Hermann Kafka, era um sujeito de imposição, um sujeito forte, né? Enquanto que ele era o mais velho dos 4 irmãos. Ele era o único homem, havia nascido outros 2 meninos que haviam morrido muito cedo, né? Antes dele, ele então nasce e depois as suas 3 irmãs, que ele vai ter uma relação um pouco conturbada com alguma delas, e a gente consegue perceber ecos dessa relação com a irmã também lá na Metamorfose, bem como a relação com o pai e com a mãe. A gente percebe, por exemplo, lá na Metamorfose, que o pai é um sujeito mais brutamontes, assim, né? Na relação com o Sammis metamorfoseado. E isso está muito relacionado à sua relação com o pai, que acaba se estabelecendo. A gente tem um pouco dessa visão que Kafka acaba fazendo sobre a sua família, a relação paternal complicada, numa carta um pouco extensa que ele escreve, extensa no tamanho de uma carta, mas como documento literário é curtinho de leitura, que é o Carta ao Pai, que também foi publicado pela Companhia das Letras. Então, essa edição da Companhia das Letras, ela é o volume 1 de 9 volumes que a Companhia das Letras fez para compor a obra do Kafka. O primeiro volume foi a Metamorfose, o segundo é esse Carta ao Pai. Depois ele vai publicar Carta ao Pai, e junto com Carta ao Pai, se não me engano, está Um Artista da Fome, que é um dos últimos contos e uma das narrativas, eu acho, mais bem acabadas ou mais pungentes assim, do Franz Kafka, que ele escreve no momento, né, em que ele está internado e ele teve ele teve tuberculose durante grande parte da vida. A sua saúde por causa da tuberculose se agrava. Em 1924 ele passou uma boa parte da vida assim circulando por alguns sanatórios para poder se curar, e em 1924 em Kirnin ele escreve, né, quando ele já está com um processo inflamatório, alguma coisa assim, derivado da tuberculose na garganta, e provavelmente se acredita que a morte dele não foi devido à tuberculose em si, mas em si a desnutrição que ele teve, porque a alimentação intravenosa naquela época ela não era avançada, não era possível, então somente a alimentação via oral era possível, e o processo de inflamação dele era extremamente dolorido, fazia com que ele não conseguisse se alimentar. Então ele acaba morrendo de fome, e ele escreve esse texto, Um Artista da Fome, mostrando esses círculos de bizarrices do final do século XIX, início do século XX,
em que as pessoas eram expostas junto com animais, mostrando as suas deformidades. Tem um sujeito lá que é um faquir, um sujeito que não come, né? Então tem a relação do animal, do tigre ali que se alimenta de uma forma positiva, e ao lado ali o sujeito que é o artista da fome, que é o faquir que não se alimenta nunca. Então é uma história, sabendo da história do Franz Kafka, é uma história bastante pungente de se ler, e uma das suas melhores narrativas, né? Junto, como falei, o Processo, né? E o Castelo foram lançados. Foi lançado também o Foguista, que é o primeiro capítulo de um romance que ele pretendia escrever, chamado América. Foi até lançado há um tempo atrás pela editora 34, mas eu acho que essa obra não está mais disponível no mercado. Então o Foguista, Contemplação, o Veredito, que tem uma relação, que é uma narrativa curta também dele, que está muito relacionada com a questão do pai, ou seja, ali tem um conflito entre o sujeito e o pai pela relação que do sujeito vai se casar e o pai é contra aquela relação, que é algo que aconteceu, né? Ou seja, o Franz Kafka, ele teve 3 mulheres às quais ele se relacionou ao longo da vida, de uma forma mais forte, mas com eles ele não casou com nenhuma delas, né? Aquela que foi a sua, vamos dizer assim, durante alguns momentos da sua vida, Felice Bauer, que era uma judia ao qual ele se relacionou, talvez tenha sido a sua melhor amiga, assim, entre esses relacionamentos que sempre foram um tanto quanto conturbados. Na colônia penal é importante se destacar também, na qual ele acaba fazendo uma análise que é até um tanto quanto visionária, né? Ele escrevendo no final do século XIX e no século XX, meio que ali a gente consegue ver ecos do que vai se tornar os campos de concentração nazista, né? E principalmente a máquina de tortura que o sujeito vai inventar ali para torturar as pessoas na colônia penal. Entre outras grandes obras. Mas, então, tratando assim, a princípio, a gente vai ver que Kafka ele vai ter uma vida muito curta, né? Não era ligado muito aos holofotes. Ele, apesar de... Ele mesmo dizia que nada aquilo que não fosse literatura o entediava profundamente. Ele... Primeiramente, depois de sair da escola, ele estuda numa das escolas mais tradicionais e conservadoras de Praga, que era uma escola que era frequentada majoritariamente por judeus tchecos. E ele inicia o curso de Química, talvez influenciado pelos amigos. Logo ele descarta essa possibilidade, afinal de contas ele não era muito afeito aos números e à ciência em si. Depois ele vai para a faculdade de Direito, ele se forma em Direito e começa a trabalhar em um trabalho bastante burocrático em companhias de seguro, né? Em 2 companhias de seguro, ele vai trabalhar ali ele ganha o seu sustento, mas aquilo ali serve realmente para o seu sustento, né? Afinal de contas, aquilo ali não satisfazia de modo algum. E ao longo, nos seus momentos mais de lazer, ele acaba produzindo a sua obra literária, que circula muito entre os amigos, que são grandes admiradores da sua narrativa, que é algo completamente diferente do que era feito até então na literatura alemã, na literatura mundial, mas ele mesmo não se via como um sujeito inovador na literatura, e muito menos como um grande nome da literatura, ou que viria a ser, né? Então, pouca gente conheceu Kafka como escritor, ou leu suas obras enquanto Kafka estava vivo, e é só depois então da Segunda Guerra Mundial assim que ele realmente vai virar um boom literário, né? E o próprio Kurt Wolff vai falar um pouco sobre isso nas suas lembranças que ele tem. O Kurt Wolff, ele, né, como eu disse, foi editor do Kafka, e lembra um pouco disso dos números de venda que o Kafka tinha enquanto ele estava vivo, e depois de como ele se torna realmente um sucesso literário, não só na Alemanha, na República Tcheca, mas na própria literatura mundial. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então agora, acho que sobre o livro, né?
O livro, acho que ele não é novidade para ninguém, né? A história da metamorfose, ao qual um sujeito chamado Gregor Samsa, aqui a gente vai ter uma relação até de proximidade dos nomes, e isso é muito comum. A temática do Kafka é uma temática muito confessional, assim me parece, né? Então ele vai trazer muito dos seus dramas, dos seus problemas para a sua literatura, e isso acaba se espelhando no fato dos seus personagens principais terem nomes muito parecidos com dele. O Gregor Samsa, aqui, Franz Gregor Samsa Kafka, a gente vai ter essa relação aqui na Metamorfose, né? O Joseph K. de Kafka ali no processo, e o Sr. K. vai ser o sujeito do Castelo, né? Tratando sobre esses labirintos burocráticos da vida moderna. Então, Gregor Samsa simplesmente acorda, né? É interessante que a história ela já te dá um choque no início, dizendo que ele se encontra metamorfoseado num inseto monstruoso. Né? Até nessa frase aqui, eu me lembro em alguns... um concurso literário que foi feito há um tempo atrás, falando sobre os melhores inícios de livros da literatura, e esse daqui é um dos que são sempre comentados, assim, né, como grandes inícios, e o próprio Gabriel Garcia Marques diz que no momento que, a primeira vez que ele leu a Metamorfose e ele lê essa primeira frase, ele tem pela primeira vez a consciência de que algo diferente podia ser feito na literatura. E justamente o Gabriel Garcia Marques, a gente vê essa influência dele na sua literatura, no realismo mágico latino-americano, do boom latino-americano que ocorre nos anos 60 e 70, e a gente vai ver isso acontecendo, né, como um grande precursor, o Kafka, ou seja, não seria possível grande parte da literatura que nós tivemos no século XX se não fosse esse sujeito Francisco. Esse mirradinho, sujeito tcheco e bastante tímido, que escreve essa grande obra da literatura. Então, esse sujeito acaba se percebendo metamorfoseado num animal, e ali a gente vai ver que está no seu quarto, tudo permanece a mesma coisa. A única coisa que muda na estrutura da realidade é que ele se transforma, então, em um inseto. Se fala muito, é uma barata, é um animal parasitário, que animal seria, né? Ele não especifica em nenhum momento aqui da obra, a gente tem muito dessa ideia da barata, até o próprio escritor Ian McEwan, né, vai escrever recentemente uma novela chamada A Barata, em que ele faz uma subversão, faz uma paródia ali com a metamorfose, em vez do homem se transformar numa barata, é uma barata que simplesmente, quando acorda, se vê metamorfoseado como um primeiro-ministro britânico, né? E no próprio Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, também, né? Toda a narrativa tem toda uma influência kafkaniana, e o animal que envolve ali também é uma barata. Matar a barata ali, né? Então a gente vai ver que isso começa na mente de Gregor Samsa. A primeira coisa que ele pensa não é em como ele chegou naquela situação ou por que ele ficou assim, mas sim como é que ele vai trabalhar. Esse é o primeiro pensamento dele. Afinal de contas, ele acorda no horário que era característico dele levantar, ou até um pouco atrasado em relação a isso, e ele precisa ir trabalhar. Então os pais vão batendo na porta, perguntando se está tudo bem, ele responde, mas aqui começa já um elemento interessante. A gente percebe que pela narrativa em terceira pessoa, o narrador ele acaba se colocando muito num discurso indireto livre ali junto com o próprio protagonista, e a gente percebe que o protagonista ele fala com os pais, mas a gente não consegue saber, a partir dessa seleção muito engenhosa que ele faz, se os pais estão ouvindo ele realmente ou da forma que forma estão ouvindo. Porque em inúmeras situações aqui na obra a gente percebe que no momento que ele fala parece que ele não é entendido. Então a gente não sabe se ele fala e imagina que ele está com uma voz humana, e se os pais não estão ouvindo uma voz animalesca. Tanto é que eles dizem que parecia uma voz de animal,
mas a impressão que dá é que junto com a questão da metamorfose ele fica incomunicável junto à sua família e ele não consegue expressar aquilo que ele gostaria. Essa impotência no se expressar também me parece aqui algo bastante característico de Kafka, que não conseguia, junto ao ambiente familiar, falar ou expor os seus desejos, principalmente pelas questões sociais, pelo seu próprio ensimesmamento e pela imposição que a figura paterna trazia a ele, uma figura de respeito, de admiração que ele tinha pelo pai, mas ao mesmo tempo de medo e de temor assim, a essa figura paterna e ao que o pai esperava dele. Tanto é que uma das suas pequenas obras, eu acho que foi o Contemplação, que foi publicado uma pequena edição, ele entrega ao pai quando é lançada, né, esperando aquela certa aprovação paterna, né, do seu primeiro livro lançado, e o pai faz um desdém, tipo, coloca lá que depois eu dou uma olhada. Então, essa tendência do Kafka a se tornar escritor era algo que não era visto com desdém pelo pai, que era um comerciante que imaginava para o filho um outro rumo, né? Uma coisa que eu acho importante de destacar agora, só pela linha interpretativa que eu vou tentar desenvolver depois, é o fato de que por que ele precisa trabalhar, ou qual é o incentivo que ele tem para ir ao trabalho, que é o fato que ele precisa pagar uma dívida que foi adquirida pelo pai, né? Então. O pai é comerciante aqui na história e teve seu negócio falido, né? E precisa pagar então essa dívida, e ele acaba se tornando então um caixeiro viajante e precisa pagar a dívida, e pelo que se entende aqui da obra, parece que ele consegue assim um certo sucesso no trabalho, né? Consegue pagar as dívidas, consegue que a família junte um pouco das suas economias. Afinal de contas, quando ocorre essa falência do pai, ocorre um baque financeiro na própria família, e ele acaba sendo o sujeito que vai sustentar a todos eles. A mãe, que é asmática, que não pode, a princípio não poderia trabalhar. O pai, que acaba se tornando um sujeito que fica mais em casa. Vagabundo. Se torna um velho. Ele acaba até se surpreendendo em alguns momentos da obra, porque ele imagina, meu pai era um velhinho que quase arrastava os pés, assim, que se tornou uma pessoa que decaiu fisicamente depois que parou de trabalhar, e que nos momentos de fúria aqui vai se mostrar uma pessoa ainda com ânimo, com energia, né? E a irmã, que é nova, com 17 anos, que ele imagina para ela, dela entrar numa faculdade de música, mas um conservatório, lá, algo assim, algo do gênero. Afinal de contas, ela era tinha uma tocadora de violino, né? Violinista. Era violino, né? Não era violoncelo. Então a gente vê aqui ele tentando, de certa forma, levar a família, como ser o sustento dessa família, e a situação então acaba se invertendo, e ele acaba passando de aquele que sustenta, o provedor da família, para o parasita da família, né? Então existem inúmeras interpretações, não nos cabe abordar a maioria delas aqui, mas a gente vai ver algumas relações que vão ter, algumas leituras que vão se fazer da obra do Kafka, uma vertente mais psicanalítica, outras vão ser de cunho mais crítico-social, mas acho que todas cabem, de certa forma, aqui nessa relação, ou seja, nessa relação complicada, esse complexo de Édipo que a gente tem aqui, dele com o pai, assim como a relação de atomização do sujeito na sociedade moderna, que vive apenas para o trabalho, não tem nenhum tipo de lazer. Então, afinal de contas, mas tu tinha falado isso sobre o trabalho dele, né? Isso. Não, mas vamos seguir na historinha, que daí depois eu... Ok. Então, depois... Na historinha é ótimo. Historinha, parece que a gente está lendo os Irmãos Grimm. Então, aqui a gente vê que
ele não consegue se comunicar com a família, e o tempo vai passando, todo mundo começa a ficar preocupado e chega um funcionário, um gerente da companhia a qual ele trabalha, bate na porta e ele não consegue abrir, ou não abre a porta no primeiro momento, né? Então o sujeito ele começa a pressioná-lo na questão do trabalho, dizendo que ele já não vendia tanto quanto antigamente e tudo mais, e que ele deveria repensar essas questões se ele quisesse tomar essa postura. Depois de muito esforço, então, o Samsa acaba conseguindo abrir a porta, né, e girar a chave. Então, quando se deparam com ele transformado então, num inseto, esse sujeito da empresa foge e começa a ser a questão ali da família, todos observam ele ficando daquele jeito, né, e o pai o enxota, né, dá um chute nele e ele o enxota novamente para dentro do quarto. E ali naquele quarto ele vai viver o tempo todo e começa a se degradar, a se desgastar cada vez mais as relações familiares. Ele vive naquele local, primeiramente, ele é alimentado. Num primeiro momento, a gente vê que ele, a família o trata com até um relativo carinho ali, leva algumas comidas, mas ao longo do tempo essa relação vai esfriando, vai se percebendo que ele não coopera mais, né? não consegue mais cooperar com o sustento familiar, então eles vão ter que se virar com outros meios de subsistência, começam a trabalhar cada um deles. Então, o que a princípio parecia que não ia acontecer, ou seja, que todos precisavam dele para viver, no momento que esse sustento se perde, todos eles precisam se virar e realmente conseguem, né? Mas então vai se desenvolvendo, vai se deteriorando essa relação, e antes o quarto dele, que permanecia inalterado, primeiro se tiram todos os móveis, a princípio com a ideia de que ele pudesse circular ou transitar de forma melhor. Depois várias coisas são colocadas, acaba virando um quarto de despejo de coisas, ou seja, todas aquelas que são inúteis vão sendo colocadas ali, acaba se tornando um depósito, e ele acaba vivendo no meio da sujeira, no meio tudo que é inútil ali, ou seja, ele acaba vivendo junto à inutilidade, se tornando um elemento inútil da família, e a única coisa que resta de contato familiar é uma fresta da porta aberta, onde ele pode ver todos os componentes do núcleo familiar ali durante a noite. A relação acaba piorando numa das vezes que a mãe o vê, então ele se torna culpado, né? Ele acaba saindo do quarto, ele acaba sendo atingido pelo pai, né, por uma maçã que acaba machucando gravemente suas costas, e isso faz com que a mobilidade dele se perca. Então ele vive nesse quarto, as questões vão piorando, a família acaba alugando um dos quartos para poder também ter um certo sustento, né? E em um desses momentos, enquanto a irmã vai tocar violino, ele sai para ouvir a irmã tocar violino, e os condôminos, né, ali do apartamento, os três homens que estão alugando o apartamento, observam aquele monstro ali no meio da casa e dizem que não vão pagar nada pelo que deviam, e estão indo embora no próximo dia. Uma passagem que é interessante, só disso um comentáriozinho, é que é curioso porque ele sabe que ele não deve sair, né? E ele sai justamente por piedade à irmã, porque a irmã achava que tocando aquele violino ela ia agradar aqueles caras, e os caras começaram a ouvir o violino e passaram a detestar, né? E aí ele do quarto enxergava aquele desprezo, digamos assim, que os caras sentiam pela irmã, e ele queria se aproximar dela justamente para tentar dizer que ela tocava bem, que ela não desistisse, que eles eram uns panacas, e tem o efeito justamente contrário. Então, mais uma vez ele é enxotado para dentro do quarto, e ali, então, no momento, olhando pela janela ali à noite, ele acaba morrendo, né? E depois de morto, no outro dia, a empregada, que era uma empregada que tratava também com bastante naturalidade o fato de haver um certo... E aparentemente até tinha uma certa afeição por ele.
Não, eu Porque acho que ela nem tanto, visitava porque ela ele dizia todos- ser um monstro, não sei o quê. Mas vem cá, ela ia lá olhar ele todos os dias. Ela é a única, pelo menos, né, no final, Sim. que ia lá olhar ele todos os dias. Parecia que ela tinha uma relação ali meio... Então ela vai... depois que ela vai perceber, ela diz, morreu aquele bicho lá que existe dentro do quarto, e ela dá um jeito de levá-lo. Ou seja, não se fala, mas o fim dele foi a lata do lixo, afinal de contas, né? Baita lata. Uma grande lata, um latão de lixo. Um container. Um container. Então, ao final ali, aliviados por sair aquele peso, né, do núcleo familiar, todos os integrantes, mãe, pai e filha, vão escrever cartas aos seus patrões dizendo que vão se ausentar por um dia. Eles resolvem sair os três juntos, ou seja, aproveitar um dia de sol, e ali naquele esplendor do dia bonito nascendo, e eles aproveitando o dia, os pais percebem que a irmã agora já é uma mulher formada e que ela já estava pronta para casar e que provavelmente teria um futuro glorioso pela frente, né? E assim se encerra daí a metamorfose. Com uma família de comercial de margarinas. Exato. Né? Depois, só alguns trechos desse último parágrafo, mas que eu acho interessante. Depois os três deixaram juntos o apartamento, coisa que não faziam havia meses, e foram de bonde elétrico para o ar livre no subúrbio da cidade. O bonde em que ficaram sentados sozinhos estava totalmente iluminado pelo sol. É a primeira vez que vai aparecer o sol, né? Quando ele foi metamorfoseado, estava chovendo, e todas as cenas que mostra pra rua ou é nublado ou é noite. Sim. Então é como se a partir desse momento houvesse sido iluminado, né? E justamente essa parte de que tu se refere, que é como termina a novela, que é de perceber que a filha precisava casar, né? Cada vez mais silenciosos, se entendendo quase inconscientemente através de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um bom marido para ela, e pareceu-lhes como que uma confirmação dos seus novos sonhos e boas intenções quando, no fim da viagem, a irmã se levantou em primeiro lugar e espreguiçou o corpo jovem. E até pelo posicionamento que ele dá à própria obra, a gente percebe que toda a situação ela ocorre no momento mais de aproximação do inverno, né? E se passa a obra em questão de um pouco mais de 3 meses, 4 meses por aí, da metamorfose até a morte de Gregor Samsa, que é mais ou menos na época de uma estação do ano na qual passa. Então parece que, e eles perguntam em um momento ali se já havia passado o Natal, ou seja, parece que isso ocorre entre o final do ano e o início do outro ano, e justamente nesse florescer assim do mês de maio lá no hemisfério norte, quando se começa a vir é primavera. A primavera surge, então parece que ressurge também a vida para esses outros, mas não para Kafka. Então, uma das questões que a gente pode abordar, a gente vê, né, o próprio Carpo fala da influência que Kafka acaba trazendo do expressionismo, né, e que existe em Franz Kafka uma irrupção do extraordinário no mundo ordinário. Mas esse surrealismo não é um surrealismo como ocorreu na literatura e na arte posterior a Franz Kafka, né? Mas ele vai falar sobre essa questão do absurdo e da influência que Franz Kafka, por exemplo, teve com alguns autores como Heinrich von Kleist, que escreveu obras bem importantes como Michael Kohlhaas, A Marquesa de O e outras obras importantes, e que vai ser um sujeito também bastante problemático. Kleist se suicida muito jovem, então a gente... suas obras também são bastante perturbadoras, bastante intensas, né? E o Carpo vai dizer, existe, né? E isso a gente percebe realmente em Kafka. A gente percebe que há um mundo exatamente sem... Apesar de ser um mundo mágico, é um mundo sem uma metafísica. Ou se há uma metafísica, é uma metafísica impossível de alcançá-la, né? Só existe uma degradação. Então parece que a salvação existe aos homens. Existe a salvação, mas ela não é dada aos homens, eles não conseguem alcançá-la. Porque ele é judeu, né? É impossível.
né? Tem a questão do judaísmo bastante forte, então que vai ser colocado, seja esse processo salvacionista, né? Há essa salvação, mas não para o homem, ou seja, existe um abismo intransponível entre Deus e o mundo, né? E aí que isso gera o absurdo, isso gera o caos. Isso acaba influenciando muito, então, alguns autores, o Dino Buzzati, bastante influenciado pelo Kafka, né? Nessa busca por algo que seja impossível lá no seu personagem principal, o Giovanni Drogo, em O Deserto dos Tártaros. A gente vê isso bastante na obra do Camus, que a gente já tratou aqui nos nossos primeiros programas. Então é um sujeito que vai influenciar inúmeros outros autores assim que vão trazer essa temática do absurdo na realidade. Eu acho que, como o Miguel comentou, assim, acho que talvez as duas interpretações mais famosas ou populares que tenham da obra do Kafka seja essa interpretação de cunho marxista para dizer que ele era um explorado, que ele era uma engrenagem apenas dentro do sistema, que ele era explorado pelo pai, que ele era explorado pela companhia, que ele era um ser ali, digamos, alienado, e que depois que tiraram tudo dele, não tinham mais nada para tirar, ele acaba sendo descartado. Ou então a interpretação de cunho mais psicanalista ou freudiano, que vai dizer, né, que daí a barata, o inseto ali, é uma forma de representação daqueles instintos sexuais primitivos, reprimidos que ele tem, e que daí a relação dele toda com o pai é problemática justamente porque o pai enxerga nele um competidor pela atenção da mãe, e daí toda essa questão edipiana que acontece, etc e tal. Eu acho que essas duas interpretações, apesar de serem válidas, eu acho que elas são muito reducionistas, assim, quer dizer, a obra pode se encaixar para tu colocar dentro dessa teoria, mas ela não é só isso, quer dizer, ela é muito mais do que isso. Então, assim, ela pode ser isso que... A freudiana eu acho mais... questionável. Mais assim, forçar um pouco a barra, assim, porque isso não fica claro em nenhum momento, então, assim, é uma coisa muito de abstrair, assim, e trabalhar, colocar elementos externos da obra dentro dela para tentar convencer uma teoria, que me parece meio complicado. Eu queria, até popularizou-se agora nessa última semana, nós até comentamos isso antes de gravar, um tweet do Richard Dawkins dizendo que o que é a metamorfose, porque se é uma metáfora sobre o quê? Se é uma ficção científica, é uma ficção científica mal feita, então que ninguém compreende muito bem, ou compreenderia muito bem o que é um livro superestimado. Né? Exatamente, mais ou menos nisso, né? O overrated. Porque ele não entendeu, ele acha que os outros não poderiam fazer, mas enfim... então aqui, se alguém conhece o Richard Dawkins, mande ele assistir o programa para que ele aprenda o que significa. Mas enfim, eu acho que uma visão que é possível e que é a visão que eu vou defender aqui neste momento, de cunho interpretativo, seria uma visão... O advogado sempre quer defender alguma visão. Eu vou defender a minha visão aqui, o meu ponto. Mas eu acho que, não vou dizer que é uma interpretação correta, mas eu acho que é uma interpretação possível e válida. Uma interpretação de cunho mais, claro, baseada em um autor, mas de cunho mais simbólico do que propriamente psicológico ou crítico social. E aí eu vou usar como base, pode ser que a teoria depois se mostre falha, mas vou usar como base o René Girard. Quem acompanha os programas aqui conosco sabe que é um autor não só que eu prezo, mas como eu já citei várias vezes quando a gente fez outros programas, e já falei sobre a teoria dele em alguns momentos, mas eu acho que aqui ela é interessante pra gente usar como uma chave interpretativa que eu proponho. Pra falar disso, eu vou fazer só um recuo e fazer uma explicaçãozinha bíblica curta, mas que daí eu acho que se insere depois. Isso tudo, mais ou menos, eu tirei
Não, a teoria, né? Não, porque eu desconheço, se alguém souber, pode até deixar nos comentários aqui me indicando, mas eu tenho a obra do Girard praticamente completa e eu nunca vi nenhum texto dele específico sobre Kafka. Eu já vi comentários pequenos sobre Kafka em alguns trechos, mas eu nunca vi um ensaio dele destinado à obra do Kafka. Então, os conceitos eu vou tirar aqui basicamente da violência e o sagrado e do Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, para tentar encaixar dentro da metamorfose. Então, o que acontece? Na teoria do Girard, nós temos o desejo formado naquela base do bimetismo, que eu já comentei aqui também várias vezes. Então, tu tem um mediador que indica um objeto a ser desejado e tu tem aquelas pessoas que, por imitação, umas das outras desejam aquela coisa. O desejo não é espontâneo, tu deseja algo porque alguém te indica que aquela coisa merece ser desejada. Numa simplificação muito rasa, mas só para fins explicativos. Senão a gente teria que fazer um programa inteiro só para explicar uma mentira romântica. Então eu não vou entrar nisso. Só que a partir dessa teoria, que é a teoria primária do Girard, ele desenvolve uma segunda teoria, que é, a partir do momento em que as pessoas começam a competir entre elas, tu começa a ter socialmente um problema, porque essas pessoas vão competir pelas mesmas coisas e isso vai causar o chamado pecado da inveja. As pessoas vão se invejar umas às outras e isso vai causar uma desestabilização social tremenda. Qual é o ponto que ele vai trazer que existe na civilização desde sociedades arcaicas e que depois houve uma modificação com o cristianismo, mas que seria o elemento pacificador dessa desordem social? Seria a figura do bode expiatório dentro de um sistema sacrificial. Então as pessoas vão expelir a sua culpa dentro daquela figura, que é uma figura inocente, porque se ela não for inocente não funciona, né? Se o cara sabe que é culpado, ele aceita aquilo. Mas tem que ser então uma pessoa inocente e a partir disso, a partir desse sacrifício, nós vamos ter uma purificação, digamos, ainda que momentânea, daquele contexto onde se deu esse rito. Voltando um pouco agora para a questão bíblica, e daí depois no Kafka eu junto os dois, nós temos Deus fez o mundo, né? Depois Deus fez Adão e Eva lá no paraíso. E nós temos a questão lá da serpente, tenta Eva come a maçã e depois Adão também come a maçã, o fruto da árvore do conhecimento. Que não era bem uma maçã, né? Mas simbólica, como aqui também não era uma barata, então fica elas por elas. Então, a partir disso, o que Deus faz? Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e diz lá, né, que Adão vai ter que ganhar o pão com o suor do próprio rosto, a Eva vai parir pela dor, etc. E isso, esse fenômeno, digamos assim, isso aqui não é religião, tá? É mais uma teoria a respeito do que uma teoria religiosa, mas uma teoria simbólica de um símbolo que tem relevância. Assistam o nosso episódio sobre o Grande Código. Então, a esse fenômeno, digamos assim, é o que nós chamamos de pecado original, né? Todos nós somos, dentro dessa visão, todos nós nascemos já maculados com alguma dívida que precisa ser paga. Todos nós já nascemos como pecadores, por conta lá do pecado do Adão. Então, aqui eu já acho que haja um ponto de convergência com a obra, porque o Samsa, ele tem que pagar uma dívida que não é dele. Ele tem que pagar a dívida do pai. Então aqui eu já acho que isso possa ser um elemento analógico dele enquanto representante dessa figura que somos todos nós. Nesse sentido. Como própria condição humana. Como essencialidade ou natureza humana. Depois disso, o mito que nós temos, e que basicamente daí o Girard vai fundar a teoria dele, e que daqui eu vou botar pra cá, é a questão do Caim e Abel. O que acontece, pra quem não sabe, também eu vou fazer uma simplificação monstro, porque senão nós não temos tempo e é muito grande. Mas tem Caim, tem Abel, eles são irmãos, ambos vão fazer um sacrifício a Deus. Abel faz um sacrifício de sangue, digamos assim, ele mata um cordeiro, e o Caim leva lá uns
O Caim era agricultor, então ele leva lá umas berinjelas, umas coisas que ele tinha lá. E aí Deus se agrada mais da oferenda que foi feita por Abel, não pela oferenda que foi feita por Caim. Por quê? Porque a oferenda de Abel era uma oferenda de sangue. A oferenda de sangue é uma oferenda que o sangue representa ali a própria vida, digamos assim, né? Então é uma oferenda mais simbólica do que aquela, significa mais coisas do que aquela de Caim. O Caim fica full pistola com isso e mata o Abel. Deus não curtiu a feirinha orgânica que ele fez? Deus não curtiu a feirinha orgânica do Caim, e o Caim foi lá e matou o Abel. E aí, matou o Abel porque ele tinha inveja. Sim. Porque ele achava que, por que eu não mereço? Por que ele merece? Por que Deus gosta mais dele e não gosta de mim? Então vou matar esse sacana. Foi lá e matou o Abel, que era irmão dele. Né? Nós temos ali um fratricídio de cara. E aí, Deus pergunta, né, a Caim, onde é que estava o teu irmão? E aí o Caim dá um desdobre, não sei o que, mas daí no final das contas Deus sabe que Caim matou Abel. Ao mesmo tempo, e isso é curioso, isso é a interpretação do Girard, o que Deus faz com Caim? Deus não mata Caim, Deus não faz, não sacaneia, não faz nada. Ele marca a testa de Caim e manda que Caim peregrine, e onde Caim for, ninguém poderá fazê-lo mal. Fazer mal a ele. E a partir daquilo ali ele vai lá e funda a cidade, etc. E aí a Bíblia segue. O que o Girard vai dizer dessa via interpretativa dele a respeito do mito? Ele vai dizer que, apesar de Caim ter feito uma sacanagem, Deus sabia que, pela própria condição humana que assim está, digamos, constituída desde a queda, não seria diferente. Porque o homem não é bom e não seria bom por natureza. A condição humana não é uma condição naturalmente de bondade. O homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. Como diria o Rousseau. É um ser caído, né? É um ser caído. É um ser que, justamente por causa da queda, né? Então, Deus sabe disso, e justamente por isso ele valida, digamos assim, essa construção da cidade, a construção do início do que seria a sociedade humana a partir desse ato que seria, digamos assim, um ato torpe. Mas, ao mesmo tempo, Deus também diz que ele jamais vai esquecer Abel. A figura de Abel e a figura da bondade, do que ele representa, jamais será esquecido. E a partir disso, todos os ritos e todas as formações sociais se dão a partir desse mecanismo de inveja que acaba propiciando um sacrifício de alguma pessoa que é escolhida, de algum ser que é inocente e que é escolhido para carregar em si a culpa de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque a partir do momento que a pessoa, que socialmente, ainda que por um mecanismo involuntário, se escolhe um sujeito para colocar nele todas as culpas, aqueles que depositam as suas culpas neles acabam se sentindo inocentes, né? Eles não se acham culpados, por isso eles espiam a culpa naquele sujeito que não a tem. E isso, na minha visão, acaba sendo um pouco a própria condição do Gregor Samsa aqui. Ele carrega em si, ele é o bode expiatório dentro dessa história. Ele carrega em si a culpa de todos aqueles que estão ao seu redor. Ninguém ali tem uma certa afeição muito profunda por ele, porque eles não podem ter, justamente porque ele é aquele que está sendo espiado, é aquele que vai ser oferecido como sacrifício. O sujeito da companhia, desde o momento em que aparece até o momento em que foge, não tem nenhum apreço por ele, muito pelo contrário, está sempre ou achincalhando ou colocando sobre ele mais responsabilidades. Ele tem a dívida do pai para pagar, então o pai sempre tem... o pai tem que voltar a trabalhar por causa dele, então quer dizer, ele é o culpado por isso. A mãe tem uma série de problemas ali, não só da asma, mas em vários momentos
Eu não sei se essa expressão ainda se usa, mas digamos assim que ela sofre dos nervos, assim, ela aparenta sofrer em vários momentos, né? Ter, digamos assim, uma pessoa frágil. Uma pessoa frágil do ponto de vista psicológico, assim, né? Bastante. A culpa disso se deteriorou e aparenta que isso também é por causa do Gregor. A irmã tem toda essa questão de que a vida dela antes dele era uma vida mais ou menos razoável, digamos assim, e que depois dele ela passou a ter uma série de problemas, porque ela passou a ter que levar comida pra ele, ela passou a ter que, digamos assim, devotar a ele ainda que minimamente um pouco de atenção, porque a mãe não fazia isso, né? A mãe evitava vê-lo a todo custo, então ela tinha aquilo de levar comida pra ele, retirar comida, de botar de novo, de retirar. Então, ela passou em certa medida, e ela inclusive diz, né, no final, que não dá mais, que chega, que tá demais aquilo. Então toda a estrutura familiar acaba espiando no Gregor os seus pecados, as suas angústias, os seus problemas. Ele é a causa de todos esses males. E a partir do momento em que ele vai e morre, a ordem é reestabelecida. Então, a partir do momento que ele, simbolicamente, como bode expiatório ali, é sacrificado, o que nós temos? Nós temos um reestabelecimento da ordem dentro daquele mecanismo social. E justamente por isso, os pais podem sair com a irmã pro dia de sol e pensar lá que a irmã vai se casar com outro sujeito e que tudo vai ficar... Nada será como antes, etc. Porque todas as suas culpas foram espiadas naquela vítima que, ao que tudo indica, era uma vítima inocente. Eu acredito que o livro até tenha um pouco esse tom um pouco mais, digamos assim, que até o Miguel tinha comentado, né? Essa possibilidade de não metafísica dentro da obra dele. Eu até acho que tenham, e por isso eu comentei o fato dele ser judeu, porque eu acho que acaba tendo esse tom assim um pouco mais negativo, ou talvez mais para baixo, mais pesado, menos metafísico, justamente porque o Kafka, posso estar falando uma besteira, né? E aí, me desculpe, mas não sei qual era a ligação que ele tinha com a religião, mas provavelmente por ser judeu ele tem uma ligação, digamos assim, intelectual muito mais próxima ao Antigo Testamento do que ao Novo. Sim. Porque, né, então isso acaba tendo uma influência aqui, porque Cristo, teoricamente, teria vindo para salvar, para ser o último ritual sacrificial, né? Cristo teria vindo para ser, ele sim, sem dúvida, o maior bode expiatório de todos, porque ele era 100% inocente, e ele vem justamente por isso, ele vem justamente para ser sacrificado, porque tá uma sacanagem demasiada aqui, então ele aceita a culpa de todos os que vieram antes, os que estão ali, os que virão depois, e encarna isso em si. Mas essa visão a gente acaba não tendo aqui muito propriamente, acaba num sentido um pouco mais triste, porque o Kafka não tem essa visão mais vinculada ao judaísmo, né, do que vinculada ao cristianismo. A questão do judaísmo no Kafka ela é um pouco problemática, assim como inúmeras questões da vida dele eram problemáticas, porque a gente percebe certa ambiguidade. Ele era um judeu descrente, ou seja, ele não era um praticante da religião, apesar de estar inserido dentro da comunidade judaica, né? Mas ele era um entusiasta, assim, alguém que defendia muito a cultura Yiddish e a cultura judaica, né? A cultura sionista. Então, ele tinha esse processo da ambiguidade dentro do modo como ele via a religião, mas havia um afastamento de descrença, ou seja, não era um judeu crente, assim, ortodoxo na sua linha de visão de mundo, né? Era isso? Era. Essa é a linha que eu proponho, ao menos. O que eu imagino seja interessante de contribuir, principalmente daí baseado não na interpretação, mas sim na forma literária, como Kafka coloca a metamorfose. Eu acredito, posso também estar falando alguma besteira por não ter ter lido mais dos grandes livros da literatura mundial, mas eu acredito que até Kafka, se ele não foi o primeiro, pelo menos ele foi um dos primeiros
a estabelecer uma certa ordem de relação do absurdo com a realidade, né? Porque a gente percebe dentro da obra um certo desconforto com a metamorfose, né? A gente percebe, porque desde lá de Aristóteles a gente percebe que uma das bases da literatura e que o difere, por exemplo, da história é o processo da verossimilhança, né? Então o processo a história ela não precisa ser real, mas ela precisa funcionar como se fosse real naquela dada circunstância. E aqui a gente percebe na história, né, que desde o início da metamorfose de Gregor, a metamorfose em si, se a gente for perceber na estrutura lógica da realidade, ela é inverossímil para o leitor. Se parte disso. Mas só que ela não é inverossímil para os personagens que ali estão. Pode ser, né? A gente vê o fato, né, dele se tornar um inseto é um fato perturbador, mas não inverossímil. Eles tratam com certa naturalidade o processo, o encadeamento lógico dele um dia ser um ser humano e no outro ele ser um inseto. Né? Então eles tratam isso com uma certa naturalidade. Isso é aceito como algo possível, então, né, dentro da estrutura da realidade desses próprios personagens. Então, do próprio mundo real. Então, a relação entre o real e o inverossímil acaba se juntando entre os personagens. Para nós, não. E isso acaba causando um desconforto. Por quê? Porque a nossa visão de mundo acaba sendo diferida daquela dos personagens. Isso acaba meio que rompe o encadeamento lógico, o véu desse encadeamento lógico da realidade, né? Mas, em compensação, esse desconforto, né, que ele tem acaba trazendo uma espécie de resíduo dessa verossimilhança forçada para nós, que nós obtemos a partir dos personagens. Ou seja, para nós a gente começa sempre com aquilo que o Coleridge diz, do suspension of disbelief, né? Claro. Então a gente precisa dessa suspensão da descrença, que ela já é colocada à prova já na primeira frase da obra. Bem, mas a gente percebe que a gente acaba sendo tomado, invadido desse processo dessa suspensão da descrença a partir da visão de como os outros personagens tratam a situação. Né? Então, existe uma destruição da lógica, da racionalidade, no próprio absurdo da situação. Né? Antes, a literatura, como é que ela funcionava? Ela partia de um princípio lógico, partia da realidade em si, ou seja, toda a obra literária ela é baseada, ou toma como espelho a realidade, então ela parte de um princípio real para, se ela for uma literatura fantástica, em algum momento da história, depois de desenvolvida, toma como premissa o real e depois no desenvolvimento ocorre o fantástico. Exato. E ele subverte isso para exatamente o contrário. Tu começa como uma premissa fantástica para depois o encadeamento ser totalmente lógico e realista. Então é essa subversão que acaba causando esse certo desconforto e de certa forma, esse maravilhamento que a gente tem ao ler o Kafka. Né? Por quê? Porque ele acaba, então, de certa forma, desenvolvendo as situações completamente racionais dentro de uma premissa absurda. Né? Então, o absurdo no Kafka acaba sendo... Claro, que isso daqui eu estou falando na metamorfose. No Castelo e no Processo é completamente diferente. A gente consegue perceber o absurdo da situação no andamento. A premissa ela tá dentro da realidade, mas o andamento da história, o processo que nem tu tinha falado sobre o retorno dele, né, desse equilíbrio, é um processo bastante comum no próprio romance que a gente tinha falado em alguns programas anteriores, que é o processo de haver um equilíbrio inicial, depois ocorre um conflito, esse desequilíbrio, e depois há uma reestruturação para que o equilíbrio, se não for o inicial, pelo menos se torne um novo equilíbrio. Né? No Castelo eu não sei como é que se dá, porque eu não li,
Mas uma coisa até que eu tinha comentado contigo, que eu acho muito curioso, é que como, apesar de ser diferente, claro, pela própria natureza da história, o processo também ser absurdo, mas não ser, assim, fantástico, entre aspas, mas ainda assim ele dá... O processo todo ele é inserido dentro da realidade, né? Isso, mas é absurdo. Mas é absurdo. Mas esse absurdo já é dito na primeira frase do livro. Ele também começa dizendo que o Joseph K. sabia que alguma coisa ia acontecer com ele, que ele ia ser acusado de uma coisa bizarra. Quer dizer, então ele já dá ali um indicativo, como ele faz aqui, né? Quer dizer que a parte... não sei se o ponto de conflito, mas que a estranheza já começa no começo, tipo, alguma coisa está fora de ordem. Tipo, isso. O quê? Não sei, leia. Então a gente vê que no Kafka, no Kafka não, mas na Metamorfose, o primo mobile, o motor primeiro, assim, o que gira a chave de ignição da história é o absurdo, né? Então, parte desse absurdo, ela parte de uma lógica formal para situações que vão se desencadeando, então, num processo realista até o seu final, que também é bastante realista. Então, a gente percebe que o único processo absurdo dentro... Claro que, como o primeiro elemento ele é absurdo, ele acaba desencadeando uma história em si toda absurda, porque a premissa já é absurda. Então a história em si ela já é. Mas a gente vê que os conflitos e as relações, ou seja, ele subverte essa relação de equilíbrio, conflito e novo equilíbrio. Por quê? Porque ele já começa num conflito, sendo que o equilíbrio ele estava antes da história. Só vai, isso, e o equilíbrio ele aqui só vai ser atingido no final. O equilíbrio ele só vai ser atingido no final. É normal o equilíbrio ser atingido no final, um novo equilíbrio. Isso. Por quê? Porque ele faz em formato de flashback ou de lembrança de Gregor Samsa de como era a vida dele antes. Então aqui a gente percebe como é que era o equilíbrio, mas só que ele parte da história a partir do conflito, e o conflito ele surge do elemento absurdo. E a partir daí parece ser uma visão inovadora, né, que o Kafka tem nessa sua narrativa e em outras narrativas que ele vai ter, né, de fazer isso. É importante também ver o papel que os animais têm na obra do Kafka. Apenas a guisa de curiosidade, a gente vai ter algumas obras, né, além da Metamorfose, a gente vai ter o Relatório para uma Academia, que também parte da premissa absurda, que é um macaco fazendo uma explanação a cientistas. Então, um macaco explicando aos cientistas como os homens conseguiram humanizá-lo e fazer com que ele se relacionasse como se fosse um ser humano. Né? Josefina, a Rainha dos Camundongos, também vai trazer isso. E tem uma outra obra dele, que é a reflexão que um cão faz sobre os seres humanos. Então, ele vai trazer muito desse animal. Então, esse elemento da fábula que ele vai trazer, ou seja, me parece que ele é uma espécie também, nas suas narrativas, de um fabulista moderno. Ou seja, ele subverte para esse grande teatro do absurdo que se transforma na sua literatura e traz elementos da fábula para poder ser inseridos aqui nesse próprio absurdo. Então, vários desses animais eles vão ter a mentalidade humana, vão ser inseridos, vão ser contagiados por essa mentalidade humana nessas relações que ele acaba fazendo na Metamorfose e em outras das suas narrativas. É isso, acho que por hoje é só. Por hoje. Né? É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. E no nosso próximo programa, nós vamos falar um pouco sobre cinema. Vamos falar sobre um dos sobre filmes... animais. Sobre animais também. Não, vamos falar sobre cinema e sobre um dos grandes diretores da história do cinema. Mais especificamente, vamos falar sobre Stanley Kubrick e seu filme O Iluminado. O Iluminado, que é de 1980, e Kubrick, então, fez baseado na obra de Stephen King. Então, vamos tratar sobre essa grande obra desse grande diretor, né, no nosso próximo programa, sábado que vem, às 8 horas da manhã, no YouTube e nas plataformas de streaming. Eu agradeço a companhia de vocês nesse nosso debate. E aguardamos vocês no nosso próximo programa. Lembrando que nós temos também, ao meio da semana, sempre algum pequeno vídeo falando sobre alguma coisa especificamente. Eu falo mais sobre algumas listas que eu faço de livros e o Guilherme geralmente faz alguma análise de obra literária, mais resumidinho. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Até mais, valeu.